Maria de Lourdes, cadê Vossa Excelência? Fala na foto, parece aquela menina da Globo lá, que eu esqueci o nome agora. Quando tiverem prontos, vocês avisam aí. It's our ajuda o Sebrae e o governo, avaliação do processo. Ixi. Guerreou? O Paulo saiu. O de tapioca é bom, agora o outro, meu irmão, é porque eu não sou muito chegado a queijo, tá ligado? Guerreou? It's our Vou ter que andar com um lápis no carro para quando for aí usar aquele quadro. E aí? Guerreou?
Tu tá atendendo as veinhas. Oi. Du- é o- Guerreou? Aí vocês vão fazendo só um sinalzinho pra mim aí. Positivo, assim, ou assim, quando não entender, tá ligado? Ou abram o microfone e falem. Beleza, ó. É bem simples. Posso guerrear? Posso guerrear? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Para fazer a ECF, há uma necessidade de fechar o, o balanço. Por quê? Porque a ECF, por mais que apresente imposto de renda e contribuição, há uma necessidade de fechar o balanço. Porque não dá para a gente fazer o lançamento por aqui. Ó, SPED, gerar ECF. Porque toda vez que eu for gerar ECF pelo programa, o programa vai dizer para mim que o balanço não está fechado. Há uma necessidade de fechar o balanço primeiro para depois gerar ECF. A gente não consegue, de forma alguma, gerar ECF por dentro do sistema sem fechar o balanço. Então, há uma necessidade de fechar o balanço. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega e não despreza aqui, porque esse ano a gente não conseguiu ainda fechar o balanço de todo mundo, que é presumido. Mas a ideia é que no próximo ano a gente já tem isso montado, porque a Paula e a Letícia vão fazer esse trabalho de fechamento de balanço. Tá ligado? Eu não vi a Letícia, mas eu tô vendo a Paula aqui, o gesto da Paula. Mas é, assim, é isso mesmo, Paulo. É isso mesmo, Letícia. Ano que vem. Oh, seja bem-vinda, Lute. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Ano que vem a gente vai ter esse balanço fechado pela Paula e pela Letícia, que eu vou explicar como. Por esse motivo, nós não estamos gerando o SPED pela ProSys, que é nesse caminho aqui, ó, porque é uma necessidade de fechar. Como é que a gente vai fazer as SCF com movimento, que é o que eu estou tendo trabalho aqui na questão da Junqueiro, mas no caso da Junqueiro é diferente, por conta da queda que ela teve do Simples, eu estou tendo que rever um monte de coisa antes de chegar na declaração de 2022. Como é que a gente vai fazer? Muito simples. A Cris e as meninas já têm a planilha aí. Essa é a planilha que a gente tem. É um sistema montado para gerar SF sem movimento. A base é a mesma para com o movimento. Então, como é que a gente faz? Então, é a mesma base. É a mesma base, Cris. Não tem essa fotozinha bonitinha? É porque eu acho que a planilha sua já está começando nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui. Já começa nessa tela, né? É. Aí o que é que acontece? Vai ser preenchido todas as informações aqui da tela. Clica em gravar, ele grava. Aí vamos para o próximo. Pede, preenche as informações do sócio da empresa, pede para gravar. Depois vai para a próxima aqui, ó. Aí preenche os dados do contador, aí pede para gravar. Aí vai para o próximo. Aí preenche os dados do capital do ano anterior e do ano atual. Aí pede para gravar e depois vai aqui para próximo. Ele volta para a tela inicial. Na tela inicial a gente clica aqui em completo. Ele copiou. Clique em TXT aqui embaixo. Ó. Ele vai abrir um TXT. Ele vai abrir um TXT e aqui só digita Ctrl V. Aí ele me deu a base todinha da estrutura da ECF. Essa base aqui é a estrutura que eu preciso para a ECF. Beleza?
Essa é a base que eu preciso para ECF. Aqui eu vou salvar como o nome do cliente, certo? Vou colocar aqui teste. E automaticamente está salvo. Aí, feito isso, eu vou abrir a ECF, clicar em importar, localizar, importar essa setinha aqui, ó, verdinha, tá vendo? Bem no cantinho superior esquerdo aqui, ó, no meio. Localizo o arquivo que eu salvei há pouco e importo, que é essa mesma base aqui que está da Junqueiro. O que é que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar em clicar aqui em visualizar dados da ECF. Ele me traz os dados da ECF e aqui em imposto de renda e contribuição vai ter o nome presumido. Dentro de presumido eu tenho os PEIs aqui, ó, os PEIs. Eu vou no P do balanço e eu declaro o valor em caixa, saldo inicial e saldo final por trimestre aqui, ó. Tá vendo aqui a aba de cima? Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. O que é que eu vou ter que declarar aqui? Eu vou declarar o que ele recebeu no primeiro trimestre. Então, eu vou somar todas as receitas de janeiro a março e coloco aí. Vou somar as receitas de abril a junho e coloco no segundo trimestre. E assim sucessivamente. Depois que eu declarar isso, eu venho aqui no registro P200. E a aula que nós tivemos ontem. Quem lembra da aula que nós tivemos ontem? Comércio, prestação de serviço. Comércio vai ser presumido. Como é que apura imposto de renda no presumido, Letícia? Ela está respondendo aí, eu não estou ouvindo ela. Lembra como é que apura imposto de renda do presumido? Pega o valor do faturamento, multiplica pela presunção, depois por 15%. Aí não vai precisar você fazer os 15% porque o programa faz. Tipo, se for em comércio, comércio é 8%. Eu vou colocar aqui que o faturamento dele foi de 100 mil. Vou colocar aqui 100 mil. Ó, quando eu der Enter, automaticamente o programa já me dá a base de cálculo aqui de 8 mil. E no P300 aqui do lado, ó, voltei para o lado aqui, ó. No P300, ele vai me dar já o imposto, ó. 8 mil vezes 15% deu R$ 1.200. E o faturamento do cara não foi 100 mil, e sim 1 milhão. Automaticamente ele me deu aqui 80 de base de cálculo, tá vendo aqui embaixo? E no P300 ele vai me dar aquela regrinha que foi explicada ontem. Ó, ele me deu 80 de base de cálculo vezes 15% deu 12 mil. E o que excedeu a 60 mil no trimestre, ele apurou 10% que está aqui embaixo. O que é que passou dos 80, o que é que passou de 60 mil? Não foi 20 mil? Então, 20 mil vezes 10% encontrou 2 mil. O programa já calcula o imposto e me dá o valor aqui embaixo. Ó. Imposto a pagar. Não é massa? Mesma coisa que vocês aprenderam ontem, só que visualmente na prática. Aí não tem estresse. É só fazer isso aqui. Ó. O P200, você declara os faturamentos dentro da alíquota que ele presume. Se for serviço, 32, certo? Se for comércio, 18. Se for comércio de combustível, 1,6. Então, você vai fazer por trimestre o valor do faturamento dentro da alíquota que ele toma por base. No P300, eu vou ter o valor a ser pago desse trimestre. No P300. Eu vou ter o valor a ser pago nesse trimestre. No P400, do mesmo jeito. Você informa o valor do faturamento dentro da alíquota. Lembram que eu disse que comércio é 12%? Está lá naquela tabelinha do lado, no quadro aí da Cris. Se você olhar aí, ó,
Para 8% no imposto de renda, contribuição social é 12%. Aí você vai pegar o mesmo faturamento e colocar aqui no de 12%. Automaticamente ele me dá a base de cálculo e no P500 ele me dá o valor do imposto, ou seja, da contribuição social a ser paga. Então eu tenho P200 e P300 falando de imposto de renda e P400 e P500 falando de contribuição social. Declarar com movimento é só declarar essas informações aqui. Só isso, sem estresse nenhum. Colocou aí, vai longe. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? E aí, todo mundo entendeu? Opa, muito bem. Aí tá certo. Vou começar dos princípios das coisas. Vamos lá. Primeiro, tô gravando. Tô gravando. Primeiro passo. Aí tem que fechar o microfone, Paulo. Primeiro passo é o seguinte: preencher a planilha sem movimento e fazer todo o procedimento da planilha sem movimento, como eu explico no vídeo que eu mandei explicando como mexer com a planilha. Fala, Cris. Tô. Mano, sim. Primeiro passo é. Tá todo mundo ouvindo agora? Primeiro passo. Fazer a planilha que já está aí. E a Cris tem até o vídeo explicando. Tem o vídeo lá no grupo explicando como usar a planilha. Depois que você preenche a planilha, que faz todo o processo da planilha, você vai gerar o TXT e salvar em algum lugar que você possa acessar. Bom, pronto. Depois que você faz isso, você entra no PVA, dentro do PVA, transmitido, e importa, vou pegar aqui a sociedade, associação, importa para dentro do PVA. Quando você importar para dentro do PVA, está importando aqui, ó. Importou um arquivo sem movimento. O que é que você vai fazer? Vai clicar aqui em visualizar dados da SF. Tá vendo aqui? Nesse cantinho superior aqui, eu vou maximizar aqui essa tela, só para você ver. Ó. No cantinho tem uma faixa laranja. Aí abaixo da faixa laranja, aqui no canto superior esquerdo, tem visualizar dados da SF. Você clica nele, ele te levou para dentro da SF. Quando você estiver lá dentro da SF, você vai clicar aqui, ó, Imposto de Renda e Contribuições, que é o que a SF se propõe a declarar. Aqui apareceu imunizenta. Dessa daqui eu abri um imunizenta. Mas a de vocês vai aparecer o nome presumido aqui. Deixa eu abrir um presumido que fica melhor, né? Desse jeito vai não, né? Vou pegar tudo novo aqui. É jogo rápido aqui. Tô quase concluindo, aí eu falo contigo. Peraí, o povo tá falando aqui comigo, só um minutinho. É jogo rápido aqui essa aula. Assim que concluir, o atendimento lá só inicia de 9 horas. Mas antes de 9h20 eu terminar a aula, eu já vejo aqui essa questão.
Bora lá. Uma vez que você importou, tá, eu vou maximizar de novo aqui a tela. Abaixo da faixa laranja tem visualizar dados SF. Você clica nele e em imposto de renda e contribuição, que é o que se propõe a SF a declarar, vai aparecer o botão presumido. Você clica no presumido e vai responder P200 e P400. As informações que você vai fazer é apenas de P200 e P400. Eu não sei se está dando para enxergar, mas eu vou colocar a lupa aqui para ficar maior aí o texto, para você dar uma olhada melhor. Peraí. Se eu encontrar o mouse, encontrei. Lupa. Lupa. Oi. O P200 você insere informações sobre imposto de renda. No P400 você insere informação sobre contribuição. Tá ligado? O que vocês aprenderam na aula de ontem? Vocês não aprenderam a apurar imposto ontem? P200. P200 é onde você informa e no P300 é onde o imposto vai ser apresentado. O programa faz automático o P300 e o P500. Mas o P200 e o P400 você tem que informar. Eu tentei aumentar aqui, mas estourou a tela. Tá dando para ver aí? Pronto, ó, se você olhar aqui, ó, eu tenho o P200 e tenho o P400. No P200, se você olhar aqui do lado, vou puxar um pouquinho para cá, não sei como mesmo. Ó, no P200, você tem o seguinte. No P200 você tem o seguinte. Os trimestres aqui em cima, ó, certo? E os valores das alíquotas aqui, ó, onde você vai colocar valores. Onde você vai colocar valores. Como assim, Manuel? É simples, ó. Ontem a gente fez um de comércio, 8%. Certo? Ontem a gente fez um de... Cadê o trem aqui? Voltou. Ontem a gente fez um de comércio, 8%. Mas se fosse serviço, seria 32% aqui, ó. E se fosse tem um tipo de serviço específico, é 16%. Então você ia colocar o faturamento do trimestre. Vai somar janeiro, fevereiro e março e colocar no primeiro trimestre. O mesmo valor que você colocar aqui na parte do P200, você vai fazer no P400. No representado dentro da planilhazinha bonitinha. Só um minuto, que eu vou fechar aqui que tá passando um carro de som. Barulho, pega. Bom, mesma coisa de ontem. Pega a tabelinha que está do lado do computador da Cris aí, no quadro. Tem lá imposto de renda e contribuição. Aí você vai ler os nomezinhos lá. Ah, é comércio, indústria de não sei o que, ladainha, ladainha, ladainha. Aí vai ser aonde? Aqui no P200? P200 vai ser 8%. Me diga aí uma empresa que você vai fazer com movimento, para a gente ver qual seria. Hã? De van. Van. Pronto. É serviço de transporte. É serviço de transporte. Na tabelinha do lado aí, na tabelinha do lado, você vai localizar serviço de transporte.
para ver em qual lugar você vai colocar aqui o imposto de renda. Tá ligado? 16%. Aí o valor dele tem que ser aqui, ó, no 16%. Aí há um correspondente do lado para contribuição social. Vai ser quantos por cento? 12 também, né? 16 e 12. Tá ligado aí? É desse jeito. Agora, a pergunta que não quer calar, ele pagou imposto de renda, esse cara? Pagou imposto de renda? Pronto. Aí você tem que olhar a guia do imposto de renda dele, quanto é que tá. Pronto. Por que, Manuel? Porque, tipo assim, se o faturamento dele for 1 milhão, e quando você. Chegou não perto? Mas então vamos dizer assim: o faturamento dele no 16 aqui foi 10 mil. Vamos dizer isso. No trimestre, é no trimestre. No trimestre. E você colocar aqui no 16 e for para o P300 aqui, e for para o P300, e quando você colocar no P300 aqui, a informação do imposto, essa informaçãozinha do imposto aqui, ó, tiver diferente do imposto que foi pago, aí ele não foi apurado no 16%, ele foi apurado no 8%. Tá ligado? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema? É que se ele fosse serviço de 32. No serviço de 16 não implica nada, porque entende que o transporte de passageiro incide ICMS. Aí entende-se como comércio, por conta da incidência de ICMS. Mas aí o programa, quando calculou o programa calculou com base na atividade dele, no KNAI. Então o programa apontou para a apuração correta, tá ligado? O programa aponta para. Mas para você não fazer errado, você tem que pegar a guia, vir no P200, informar no 8% primeiro. Você informa no 8% primeiro. Depois vai no P300 e olha se o imposto está batendo. Para não informar diferente do que está pago, entendeu? Não é legal? Uma vez que você prestou essa informação, 10 mil, colocar aqui, a mesma informação você tem que prestar para o mesmo trimestre no P400, na alíquota que referencia ele. Como assim referencia ele, Manuel? Na parede da crise aí tem lá. Se é 8%, do lado da contribuição está quanto? Está 12, então eu vou botar 12. Se é 16% no lado da contribuição, 16% do imposto de renda no lado da contribuição está quanto? Está 12, vou botar 12. Mas é 32% aqui no imposto de renda. Na contribuição vai ser o quê? Na linha 32%. Beleza? Depois que você faz o primeiro trimestre, você vai para o segundo trimestre e faz a mesma coisa. Coloca na mesma alíquota que você colocou no primeiro trimestre o valor do faturamento do imposto de renda e na contribuição também, tanto no P200 quanto no P400. Você tem que manter a mesma linha. Tipo, se está colocando em 8%, tem que colocar no segundo, no terceiro e no quarto. Se está colocando 12% no P400, você vai ter que manter no segundo, no terceiro e no quarto. Depois disso, só é validar, assinar, validar, gerar, assinar e transmitir. Não tem estresse, não. No meu caso aqui, eu estou tendo problemas porque esse P100 aqui não vai aparecer não para vocês, tá ligado? Esse P100 não vai aparecer para vocês. Aí no caso da Junqueira eu estou tendo problema porque tem um balanço, aí eu tenho que recuperar o balanço para gerar aqui. Como as empresas presumidas não são obrigadas a balanço, no caso desse aqui, aí só vai aparecer para vocês o Q100, o P150, o P200 até o P500. Beleza? Tá todo mundo tranquilo, Paula? Deu para captar?
que ela vai. Eu repeti tudo sem ela aí. Ela saiu, foi? Mas deu pra entender. É só isso aí, pô. Tentem fazer uma, qualquer coisa vocês gritam. Beleza? Paulo, eu vou ligar agora pra Cefaz pra ver aquele negócio da Moacir, meu irmão. Que tá punk aquele lá, viu? E ele só atende de 9 às 11, se Deus quiser. Vou ficando por aqui e vou mandar o vídeo agora gravado pra vocês. Valeu. Tchau. Parará, parará.